Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu conto com a sua inscrição, tá? O conteúdo aqui no canal Machão da Gama é gratuito, sempre será gratuito, basta você se inscrever para ficar por dentro, beleza? Dá essa moralzinha se inscrevendo e deixando o like também aqui no canal. Se você não for inscrito, o like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre reforços, né? O Vasco buscando aí contratações no mercado de transferências. Tem novidades, né, em relação a reforços. Admar Lopes pode trazer mais 3 reforços para o Vasco da Gama. A gente vai falar aqui nesse vídeo, um pacotão praticamente. Vamos falar sobre o lateral esquerdo Luan Cândido do Grêmio, que está em negociações com o Vasco da Gama. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que é um oferecimento da FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode comprar produtos oficiais do Vasco da Gama com desconto lá na FUT Fanatics. Usando o nosso código promocional, que é o código Machão da Gama, você ganha 7% de desconto em qualquer compra lá no site da FUT Fanatics. E se você pagar via Pix, você ganha mais 10%, ou seja, até 17% de desconto. Basta usar o nosso cupom Machão da Gama. Tamo junto, a FUT Fanatics é parceira aqui do nosso canal e entrega no conforto da sua casa com a maior agilidade da internet. Bom, meus amigos, vamos falar de mercado da bola, porque tem jogador saindo, tem jogador chegando, tem muita coisa aqui pra gente atualizar no nosso vídeo. Vamos começar falando sobre João Vitor, né? O zagueiro João Vitor vai chegar amanhã em Moscou para se apresentar ao CSKA e assinar um contrato de 4 anos com a equipe russa. O time russo vai pagar 4,5 milhões de euros pelo zagueiro. O pagamento será dividido, 2 milhões de euros, 2 milhões e meio de euros à vista e o restante dividido em 3 parcelas. Então, João Vitor já está a caminho de Moscou, a caminho da Rússia, onde vai assinar com o CSKA, contrato de 4 anos. João Vitor que vinha sendo aí muito criticado, né, pelo torcedor do Vasco, uma relação que estava muito ruim entre o jogador e o clube, a torcida. O Vasco consegue aí vender esse atleta para o futebol da Rússia. E falando em futebol russo, tem agora um clube russo querendo dar chapéu no Vasco, tá? Querendo atravessar a negociação do Vasco com o Carlos Cuesta, zagueiro colombiano do Galatasaray, que o Galatasaray já aceitou, inclusive, a proposta do Vasco, né, por esse zagueiro. Mas, nas últimas horas, a imprensa da Turquia vem noticiando que o Spartak de Moscou, da Rússia, ofereceu mais dinheiro para o Carlos Cuesta em relação ao salário, né, ali nos termos salariais. Cogita-se algo em torno ali de 500 mil euros a mais para o Carlos Cuesta. Então, deu uma balançada ali no zagueiro, né, que inicialmente não queria ir para o futebol da Rússia, né, dava preferência ao futebol brasileiro, mas 500 mil euros a mais é de se pensar, né? É de se pensar, meus amigos, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, a negociação pode acabar melando, mas a informação é que o Admar Lopes está em Istambul, né, para conseguir aí convencer o zagueiro a fechar com o Vasco da Gama. Vamos aguardar mais uma negociação que era dada aí praticamente como certa, pode acabar tendo uma reviravolta e o Carlos Cuesta ir parar no Spartak de Moscou. Enfim, meus amigos, futebol é aquilo, né? Enquanto não tiver assinadinho, contratinho assinado, não dá pra gente cravar absolutamente nada. Vamos aguardar. Como eu falei aqui, o Admar Lopes está na Turquia, né, para tratar dessa situação aí
do Carlos Cuesta, mas além do Carlos Cuesta, a informação é que o Admar Lopes também está na Turquia negociando a transferência de Jean Onaná, volante do Besiktas, né, camaronês que joga no Besiktas. O Admar Lopes, inclusive, foi quem transferiu o Onaná do Lille para o Bordeaux, então assim, já conhece o jogador, já trabalhou junto com o jogador, e como ele já está lá na Turquia para resolver a situação do Carlos Cuesta, também está analisando essa negociação com o Jean Onaná, volante, que pode pintar aí no Vasco da Gama. Confesso para vocês que eu não conheço, né, muito sobre esse jogador, mas a gente vai acompanhar aqui no canal. Tendo mais informações, é claro, a gente traz aqui para você sempre ficar muito bem informado. Ainda sobre a ida de Admar Lopes para a Europa, a informação dos amigos do NT Vascaínos é que o executivo trabalha com a possibilidade de contratar mais 3 jogadores em 2 países da Europa para reforçar o Vasco, né? A intenção é reforçar a zaga, o meio-campo e também o ataque. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo, mas pelas movimentações, além de Carlos Cuesta, né, o Admar tenta fechar outros 2 reforços nessa sua viagem para o velho continente. Um desses nomes talvez seja o Jean Onaná, que a gente acabou de falar. Então, pode ter um pacotão de reforços em breve aí no Vasco da Gama, né? Com mais 3 contratações. O Vasco, que ontem anunciou o atacante Andrés Gomes, né, colombiano, chegou no Rio de Janeiro, já vestiu a camisa do Vasco, já foi anunciado. Tem essa situação do Carlos Cuesta, né, que estava se desenrolando de uma forma positiva, agora tá sob risco, mas o diretor de futebol está lá na Europa para resolver essa situação. E além do Carlos Cuesta, mais 2 nomes, né, devem pintar aí no Vasco da Gama. Então um pacotão com 3 reforços pode chegar aí na próxima semana. Bom, para encerrar aqui esse vídeo, vamos falar de uma negociação que foi noticiada hoje, né? O Vasco está negociando a contratação do lateral esquerdo Luan Cândido, do Grêmio. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino, mas está emprestado ao Grêmio até o final dessa temporada. O Grêmio não se opõe a repassar o jogador ao Vasco da Gama, tendo em vista que o atleta está fora dos planos da comissão técnica dos gaúchos. A negociação, no entanto, está em estágio inicial, então o Vasco negociando aí a contratação do lateral esquerdo Luan Cândido do Grêmio. O Luan Cândido, que foi bem até na equipe do Red Bull Bragantino, né? Mas lá no Grêmio, meu amigo, lá no Grêmio ele tá muito mal. É um jogador muito contestado lá pela torcida do Grêmio, né? Tanto que, o Grêmio não faz nem questão, né, de segurar o jogador. E o Vasco tem um interesse aí nessa contratação, na minha opinião, uma contratação que seria bastante contestável, né? Mas vamos aguardar. Tendo mais informações a gente traz aqui. O Luan Cândido tem 24 anos de idade e jogou no RB Leipzig, né, que é do grupo Red Bull, no Red Bull Bragantino e também na equipe do Grêmio. Vamos aguardar, meus amigos, mas o Vasco tem interesse na contratação desse lateral esquerdo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, deixe seu like, se inscreva, até a próxima, fui!